Olha, realmente é uma pergunta muito interessante que você fez, né? Os ritos são sagrados, sim. Então nós temos o rito York, o escocês antigo e aceito, nós temos o Kadosh, existem ritos gnósticos e vários outros tipos de ritos, mas todos têm uma mesma essência, todos têm uma mesma realidade, né? Então o rito maçônico é um rito onde existe uma espécie de uma revivência, uma espécie de um apogeu, uma espécie de uma memória, uma espécie de uma exaltação. Mas qual é o objetivo maior? É fazer conexão com o sagrado, sim. Então, quando o maçom fala que a maçonaria não tem nada a ver com a religião, eu falo de qualquer potência. Eu estou falando da Glesp, eu estou falando da GOB, Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas do estado de São Paulo e de todas as potências maçônicas. Eu falo tanto da maçonaria masculina, onde os ritos, né, os landmarks não deixam entrar mulher, mas existem aqueles que deixam entrar a mulher com restrição, não abre 100% o jogo, mas já abre uma boa parte. Existe a maçonaria feminina só de mulheres, a mista, existe a maçonaria de homens. E todos usam realmente este processo religioso. Então existem duas coisas na maçonaria que eu vou aproveitar a sua pergunta, muito inteligente, muito importante, para deixar bem claro, para quem não conhece a maçonaria. A maçonaria não é religião, isso é verdade, então fica bem explicitado, ok? Maçonaria não é religião, não tem nada a ver com religião, mas a maçonaria é uma fraternidade. E como fraternidade, o que é fraternidade? Ela busca o frater. E o que é frater? É o irmão. Então a maçonaria, na realidade, é uma irmandade, cujo principal objetivo é construir um novo homem, construir uma nova nação, construir uma nova família. Por isso que os movimentos externos à maçonaria, como o Lion, né, como o Rotary e tantos outros, existem movimentos de ajuda a asilos, movimentos de ajudas a hospitais. Então existe um trabalho social muito forte, sim, através da maçonaria, através das mulheres maçônicas ou das mulheres que são associadas aos maçons. Existe um trabalho com jovens, né, que são da ordem de Jacques de Molay, né? Então, realmente é um trabalho junto ao jovem, junto à sociedade, existe a fraternidade, mas o principal objetivo é uma irmandade que visa uma autoajuda, que visa o encorpamento dentro daquilo que eles chamam de uma loja. Então, o que é uma loja? É um local frequentado por participantes daquela loja e em outros eventos por convidados, e existem as sessões brancas também, ou sessões abertas, onde entram parentes, pessoas fora da maçonaria, mas dentro do ambiente maçônico, dentro da estrutura maçônica. Então, realmente não tem nada, absolutamente nada a ver a maçonaria aplicada, a maçonaria do dia a dia, a maçonaria como igualdade, né? E como fraternidade, usando esse princípio da igualdade, fraternidade e liberdade como tripé, né, evolutiva. Tanto é que a própria Revolução Francesa, a bandeira francesa tem 3 cores que são exatamente essas: fraternidade, igualdade e liberdade, né? E ela foi colocada em pauta através de Cagliostro, que foi um grão cópita da maçonaria egípcia, da fraternidade de Luxor. Então realmente houve um movimento maçônico. E a maçonaria está presente em tudo. A maior parte dos deputados estaduais, federais são maçons. A maior parte aí de religiosos de alta profundidade também são maçons. A grande parte de empresários, pessoas influentes na sociedade são maçons. Então existe uma espécie, não é clube do bolinha também, mas é uma associação que a gente chama de uma irmandade que se autoajuda. Então o maçom ajuda outro maçom, dá preferência a outro maçom. E dentro dessa irmandade existem segredos maiores, que esse sim é religioso. Então o que existe atrás da maçonaria? O mito de Hiram Abif. Hiram Abif foi o arquiteto que Salomão, que era filho de Davi, né, usou para construir o Templo de Salomão. Então, na realidade, o que é uma loja maçônica? É um templo onde as colunas JB de Jaquim Borrás representam as próprias colunas do Templo de Salomão. Então, a maçonaria é uma fraternidade, é uma irmandade, e essa irmandade se dá dentro do sagrado. A gente tem que separar. Maçom, ele não é religioso. Portanto, é que ele tem até o gnóstico, sem religião nenhuma. Mas, dentro dessa irmandade, ela é feita dentro de um templo, que é a própria loja maçônica. Então, tem as 2 colunas JB de Jaquim e Borrás, tem o piso, que é preto e branco, xadrez, que representa o próprio Templo de Salomão. Então, o que é
uma loja maçônica? É uma réplica do Templo de Salomão. Se quer saber o que é uma loja maçônica, ela tem exatamente no Arcano 2 do Tarô de Oswald Wirth. Ali mostra exatamente o templo maçônico, né? Com as duas colunas. E o que tem atrás das duas colunas? O tabernáculo, onde tem o sagrado. Então o maçom, ele tem valores sagrados, sim. E é feito o ritual sagrado, que é esse ritual Kadosh, York, etc., que visa conectar com o sagrado. Embora o maçom às vezes nem saiba disso, mas existe o sagrado nisso tudo. Tanto é que não pode mudar o texto, como eu falei na primeira parte do programa. Então o que acontece, né? Existe o sagrado, sim. Existe a religião, sim, dentro da maçonaria. Mas ele não é religioso, mas ele faz dentro do ambiente sagrado. Tanto é que em qualquer loja tem que ter o livro sagrado. Se você entra numa loja, na frente da mesa onde está o grão-mestre, né? E onde ficam toda a estrutura maçônica, no templo, as colunas ficam ao fundo, na frente onde está aqueles que comandam o processo, que é o grão-mestre, né? Ou então o mestre da loja. E ali então tem o quê? A Bíblia aberta. Então, por que tem uma Bíblia aberta? Porque se não tiver Bíblia, tem que ter um livro sagrado. Pelo menos, se não tiver livro sagrado nenhum, uma maçonaria agnóstica, então que livro que ele tem? Um livro filosófico, pelo menos, né? Então realmente tem que ter algo sagrado, algo importante, algo assim que simboliza, né? Um texto. A palavra escrita. Então existe realmente o sagrado. Então a loja maçônica, ela é um templo. Ela está conectada ao sagrado. O ritual, pouco importa se é Kadosh, escocês antigo acedo, York, etc. Então ele também tem o sagrado. Tudo é sagrado dentro da maçonaria. E a irmandade é sagrada. A palavra é sagrada. O juramento é sagrado. Os sinais são sagrados. Tudo é sagrado. Então o que existe dentro da maçonaria? Existe uma exaltação a Irã Abif. Quem foi Irã Abif? Foi o construtor do Templo de Salomão. Então veja, só existem 3 graus na maçonaria. Vamos deixar claro, você que às vezes não entende bem o que é maçonaria. Existem somente 3, que é o aprendiz, que é o companheiro e o mestre. E quem é mestre, ele pode ser o venerável da loja, ele pode cuidar de tudo. Então tem só 3 graus a maçonaria. Como também tinha 3 graus, ou 3 níveis, os construtores do Templo de Salomão. Então tudo que está acontecendo dentro da maçonaria é uma réplica do mito de Irã Abif, que até eu já explicitei várias vezes aqui na Rádio Mundial. Já falei isso muitas vezes aqui na Rádio Mundial. Mas aí existem os graus filosóficos. Que os graus filosóficos, eles vão até onde? Vão até o grau 33. E o que são os graus filosóficos? São adendos desses 3 níveis, onde a gente tem o aprendiz, o companheiro e o mestre. Mas em paralelo existem os graus filosóficos. Então o que são os graus filosóficos? São aqueles que não ficam no arroz com feijão da maçonaria, mas eles querem as especialidades da maçonaria. Eles querem se aprofundar dentro da maçonaria. Eles querem ter um conhecimento muito mais abrangente. E não é obrigatório fazer grau filosófico, né? Mas quem quiser crescer mais, entender mais a maçonaria, se envolver mais dentro de um processo de fraternidade, igualdade e liberdade, obviamente tem que fazer o grau filosófico. Senão ele não vai entender a realidade do mito total. Então o maçom sabe o mito de Irã Abif. E o que é o rito, o que é tudo isso, quais são as vivências da maçonaria, é tudo voltado a Irã Abif, ao mito de Irã Abif. E não é mito, é uma realidade. Foi o arquiteto que construiu o Templo de Salomão. Então o que são os graus filosóficos? São variações, são detalhes, são riquezas, são especificidades, são especialidades desse mesmo mito. Ou seja, é um mito muito mais amplo. Então, quem faz graus filosóficos, ele entende o destrinchar de um mito muito mais amplo. Quem faz os graus normais, né, dentro da maçonaria, que são só 3, aprendiz, companheiro e mestre, ele então conhece o básico, a estrutura central da maçonaria. Agora, quem faz os graus filosóficos amplia. Ainda mais quem faz os graus filosóficos, por exemplo, dentro de uma filosofia Rosa Cruz, por exemplo, né, da Ordem Rosa Cruz. Amplia mais ainda. Então, aí vem os graus filosóficos, não é? Então, a maçonaria, ela não é uma competição também. É uma irmandade, todo mundo é igual. Então, se tem os maçons, às vezes, tem maçom e tem maçom, né? Então, o maçom não tem que ser competitivo, ele tem que usar a igualdade. Todo maçom é igual. Todo maçom é igual, não tem um maçom diferente do outro. Pouco importa o grau. O grau importa comprometimento, o grau importa, né, a ascensão dentro de uma consciência, dentro dos valores maçônicos. Mas não é o grão-mestre, é o chefão de tudo. Não.
Tanto é que ele tem um período só, ele é trocado, então alguém tem que comandar o processo, né? Não é que ele é o mandão lá, não é mandão. Tanto é que ele é substituído dentro de um prazo de validade. Ele tem prazo de validade, como as mercadorias de supermercado. Então, o maçom é um construtor para uma sociedade melhor, para um homem maior, dentro de uma fraternidade, são todos irmãos, trabalham esses princípios da igualdade, da fraternidade. Fraternidade existe sim, eles são muito fraternos, eles ajudam muito o mundo externo, né? E entre eles também. E a liberdade de ser, porque ele é um livre pensador. Agora, só que ele é hermético, porque se vai abrir, então chega qualquer um. E aí não é fraternidade, porque a fraternidade, ela tem que ter irmãos dentro do mesmo objetivo, dentro do objetivo maçônico, né? Então tem que ter regras de ética, regra de conduta, regra de moral. Existem maçons que pisam na bola, lógico. Existem maçons que fazem competição, existem brigas na maçonaria, roupas sujas que são lavadas lá dentro, não é isso? É só entrar e a gente olhar os editais, olhar o que tem ali numa maçonaria e você fala, mas caramba, isso aqui parece até clube social, porque tem uns problemas, tem confusão, porque esse fez aquele. Não, isso faz parte do ser humano. Mas o sagrado não. O sagrado é imutável e a maçonaria é uma instituição que eu defendo. Eu sou maçom, não dessa maçonaria. Eu pertenço à maçonaria dos Traichomarutas, que é uma maçonaria terrível, muito forte, muito pesada, mas que realmente mantém a maçonaria. Eu amo todos os maçons, são meus irmãos. Tudo que a igreja fala, tudo que fala do maçom, a maior parte, vamos dizer, 90% é mentira, então existe muita falsidade aí. A maçonaria é isso.